Dia, nós vamos começar, já estamos na hora. Essa é uma série que a gente começou ano passado, Fronteiras da Gestão Pública. É um nome bonito que o Vinícius Bueno ajudou a criar, sugeriu. A gente fez dois eventos ano passado, um sobre nudging e o outro sobre contratos de impacto social. E aí retomamos agora, temos esse hoje sobre o futuro do trabalho no setor público, e também quero já convidar vocês para o segundo deste ano, o quarto da série, que será dia dezembro, quem sabe, quem está com dia 4 de dezembro, que nós vamos trabalhar sobre um tema muito interessante, nós achamos, arte, ciência e gestão pública. Para encerrar o ano, algo bastante aberto, né? E vamos esse tema. Essas ideias e esses temas são possíveis porque a gente tem uma equipe jovem, incrível, maravilhosa no GPT Lab, né? Trabalhando, estão aqui Emília, Mayra, Flávia, Diana, Natália, Daniel, Rafael, e outros que vão chegar. Então são pessoas da graduação e do mestrado e doutorado e do mestrado profissional. Acho que na composição atual tem pouca gente, não temos. E então a gente vai fazendo esses eventos. Então hoje a gente vai discutir esse tema, futuro do trabalho no setor público, e nós vamos fazer da seguinte maneira: nós somos aqui 4 pessoas. Eu agradeço muito a Maria Alexandra Cunha, que é professora aqui da escola, em todos os cursos e programas. Acho que você atua realmente em todos. Empresas, administração pública, graduação, mestrado, doutorado, mestrados profissionais, e é uma grande especialista em tecnologia e governos. Então, ela vai conversar com a gente. A Laura Ibiapina Parente, que é uma outra especialista em gestão pública, atuando e refletindo sobre isso há já bastante tempo, muito experiente, né, e que vai se juntar a nós aqui. A Joyce Toyota, que dirige a Vetor Brasil, que é uma organização, não sei se todos conhecem, que tem feito muitas novidades na alocação de pessoas no setor público. Então, tem um programa de trainees, jovens que querem trabalhar nos governos, e governos que querem ter profissionais engajados, cheios de energia, né? Então, eles têm selecionado. Esse ano foram 14 mil candidatos em 2017, de todo o Brasil, e tem gente trabalhando também em 20 estados. 24 estados. 24 estados da federação, né, esses jovens colocados como trainees. E tem também um programa de seleção de líderes para governos em posições de liderança, né, já o caso mais famoso, que selecionaram a secretária de Educação para Londrina, para a Prefeitura de Londrina. E tem um processo aberto também. Não sei se você vai falar sobre ele. Vou falar. Vai falar. Propaganda. Vai fazer propaganda. Então, eu vou dispensar o resto da propaganda, ela mesma fará. Você vai contar do Obama também? Eu não estava na lista. Não, então eu conto. Ela acabou de abraçar os Obamas, porque ela foi na Fundação Obama, foi uma das jovens selecionadas, né, para o encontro da Fundação Obama, chegou ontem. Então eu já abracei ela para pegar um abracinho da Machel e dele. Enfim, além disso, nós temos 3 vídeos de 3 pessoas que vão colaborar com a discussão, que é o Caio Marini, Humberto Martins e a Renata Vilhena. Tá? Então, nós vamos intercalar aqui as falas com os vídeos curtos, 2 minutos, 3 minutos, são bastante curtos, e em seguida a gente vai abrir para vocês também, né, para interação, e a gente tem uma transmissão por streaming. Yes, nós temos streaming. Está funcionando, então as pessoas também já mandaram perguntas e podem mandar outras durante aqui a sessão. Esse grupo também é bom no Twitter, né, e vai responder
perguntas durante aqui a sessão, tá bom? Então, eu vou começar com uma muito breve apresentação, introdução ao tema, né? O tema tem sido muito discutido no âmbito do trabalho em geral, né? Então, o futuro do trabalho é um tema que vem sendo discutido em vários âmbitos, foi capa da revista Negócios de outubro, até trouxe a revista aqui. No Brasil e no exterior, né, já se discute isso do trabalho em geral, basicamente com os impactos da tecnologia sobre o mundo do trabalho, e acredito que a Alexandra vai, talvez, falar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, sobre o setor público, há menos debate, e no Brasil, especialmente, a gente não achou, né? Então, o que eu trouxe aqui... Diana, você pode pôr o primeiro slide, por favor? São contextos, né, discussões para a gente pensar um pouco a questão de quais são os desafios, quais são as tendências, né, do setor público, do Estado, né, no mundo, e da prestação de serviços públicos, que eu acho que essa é a ênfase aqui, né, que podem servir de contexto para a gente pensar o futuro do trabalho no setor público, e daí pensar especificamente o Brasil. Então, esse Service Futures faz aí uns 12 desafios, 12 tendências, né, que afetam o futuro do setor público. Passa mais uma, por favor. E que eu tentei trazer com um pouco mais do conteúdo, além do título, né? Então, é a questão das mudanças demográficas, né, que vão claramente impactar os serviços públicos, e os serviços públicos precisam estar atentos a isso, né, e se adequar às novas tendências e às mudanças demográficas, né? O segundo fala da necessidade de atender a uma população que é cada vez mais diversa, cada vez mais complexa, com necessidades individualizadas, né, e expectativas crescentes com relação aos serviços, né? Então, isso é um dado da realidade, né, que está posto. A terceira tendência é que o governo, né, o Estado, deve conhecer as expectativas dessa população cada vez mais diversa, complexa e cheia de expectativas, né, e prover serviços compatíveis com essas expectativas, né. O quarto é que a tecnologia pode ser usada e deve ser usada para passar dos serviços em escala aos serviços sob medida, né, que é uma das tendências, quer dizer, individualizar os serviços, e isso, a tecnologia como um auxiliar para isso, né. O quinto diz respeito, assim como o sétimo, né, a questão, e o oitavo, né, e também ao 12º, quer dizer, tem uma série aí de tendências ligadas à questão das parcerias para provisão de serviços, né. Cada vez mais os atores concretos, prestadores de serviços, serão muito variados, né, não serão organizações estatais puras, né, e aí se trata, no item 5, né, de trabalhar com contratos cada vez mais amplos, mais integrados, que se liga também com o 9, a tendência 9, que os pagamentos sejam baseados em outcomes, né, em impactos dessa prestação de serviços, dessas formas variadas de parceria e de outsourcing, que é muito mais do que uma terceirização simples, né, e que, então, estes contratos sejam mais amplos, mais integrados, menos detalhistas, menos dizendo o que vai ser feito, e sim qual resultado se vai alcançar com aquela prestação de serviço. O sexto, né, é que a eficiência é o imperativo, né, então, o gerenciamento de tarefas específicas sempre em busca da eficiência. A tendência número 7, né, que o próprio... os provedores, né, ou o Estado deixa de ser um provedor direto, passa a ser um contratante, né? Então, o que requer
pessoas ou competências, né, voltadas à agilidade, à inovação, à transparência, que essas pessoas sejam muito conectadas, né, para lidar com essa rede de parceiros, né, que sejam colocados como co-criadores e não como simples ordenadores do que deve ser feito, né. Eu acho que esse tem grandes desdobramentos para pensar o trabalho no setor público, né. A tendência 8, então, é a generalização do outsourcing como um dado muito grande de tendências, e para duas coisas, para trazer a expertise do parceiro e também para baixar custos, né? Então, essas duas tendências juntas, né? E não só com o setor privado em todas as suas dimensões, lucrativos, sem finalidade de lucro, etc., mas também com outros níveis de governo, né? Então, aqui, esse quadro pensa muito a partir do governo central, né? O 9, já falei, um crescente envolvimento do terceiro setor em todas as atividades de provisão de serviços, né? Manter o gasto público sob controle, né, isso como uma tendência e também um imperativo, né, e, finalmente, estar atento para que o Estado não seja, nessa nova fase, dominado por grandes empresas, né, prestadoras de serviço. O Estado mantém, né, os seus pilares basilares, né, voltado ao interesse público, etc. Então, essas são duas tendências identificadas. E eu trouxe aqui, só para mais um exemplo, o plano para o Civil Service do Reino Unido. Não é tão futuro assim, mas eu considero que, para a gente, serve como referência para pensar o que temos que fazer, né, no Estado, né? Então, são cinco macro-objetivos, macro-desafios que eles colocam. Então, o primeiro, né, é a fluidez do ir e vir entre pessoas de fora que venham trabalhar no setor público e pessoas do setor público que adquiram experiência fora do Estado, né? Então, eles dizem, pessoas experientes e talentosas devem querer trabalhar no setor público em algum momento de suas carreiras e contribuir para o país. É diferente de imaginar um corpo permanente que fica 30 anos trabalhando para o governo, né? Então, e nesse sentido, né, quanto mais experientes, mais o setor público deve abrir o recrutamento para postos sêniores, e não isso de sempre começar a carreira no nível inferior, né? Então, abrir essas oportunidades. E do lado de dentro, os servidores devem ter experiências variadas, em diferentes áreas, passar para educação, saúde, área meio, área fim, etc., né? Dentro e fora do governo, em organismos internacionais, no terceiro setor. Quer dizer, essa variedade de experiência, vamos lembrar que nós estamos falando de burocracias sólidas, né, do modelo clássico de burocracia, de carreiras longas dentro do setor público. Estão desmanchando abrindo as portas, né, para lá e para cá, daí o importante, né, é a mobilidade, são os fast tracks para acelerar carreiras, é facilitar a saída de quem quer sair, né, do setor público e facilitar esse ir e vir, né, entre os que são já do Estado, os que são de fora, etc. Tudo isso eles desdobram em ações onde estamos, né, o que já foi feito, quais os desafios, ações para esse ano e ações até 2020. Tá? Eu só pus aqui o macro-objetivo. O segundo macro-objetivo é que o pessoal de carreira, né, o permanente do Estado, né, as próprias carreiras, a organização das carreiras, deve ser feita de forma a oferecer oportunidade para desenvolver experiência e aprofundar expertise. Então, é aquele misto do horizontal com aprofundamento, né? Então, passar por várias situações, várias áreas, né, que é experiência, mas é também se especializar, conhecer bem, né, o aprofundar, né? E isso de forma estruturada e não simplesmente como um resultado de buscas individuais para fazer isso. Quer dizer, as carreiras devem estruturar essas oportunidades, né? O pessoal core do Estado deve ser exposto às oportunidades corretas para construir carreira de sucesso. Isso implica também oferecer formação, desenvolvimento, e eles têm ampliado
os programas de acreditação, né, as pessoas serem acreditadas para exercer determinadas funções, né? E lembrando que com os recursos da tecnologia, essa expertise, né, e essa experiência, as pessoas vão poder prestar serviços para vários ministérios ao mesmo tempo. Então, você pode ter alguém de compras, né, que está trabalhando para vários ao mesmo tempo. Você não vai precisar reproduzir todas as estruturas em cada organização, etc. E aí embaixo, só lembrando que, né, o Reino Unido tem 26 carreiras, ou equivalente. Nós temos, federal, uma tabela de carreiras e remuneração de 700 páginas. Né? Eu não sei quantas são, mas é uma infinidade. Só para a gente ter um pouco o tamanho do desafio que nós temos pela frente, né? E eles têm 10 funções para as quais eles estão fazendo fast stream, né? Quer dizer, já acelerando, contratando fora, né? Que são as áreas que a gente chamaria de áreas meio, né? Vamos dizer assim, compras, tecnologia e dados, finanças, etc., né? Recursos humanos, comunicações, auditoria, jurídico, etc. As outras 3, então, desenvolver em todos os níveis líderes de classe mundial que sejam inspiradores, confiáveis e empoderadores dos seus times, das suas equipes, né? E promover e premiar os melhores, né? Então, líderes, e eles dizem, líderes em todos os níveis, tá? Não só no topo, em todos os níveis, né? Que apoiem as pessoas a acompanhar as mudanças tecnológicas nos serviços e apoiem essas pessoas a desenvolver os skills requeridos, né, para esses novos tempos. Líderes para incentivar o trabalho colaborativo em equipes multidisciplinares. Líderes que promovam inclusão e diversidade, né? Então, isso como uma marca forte que vai aparecer no macro-objetivo 4, né? Que é ser o empregador mais inclusivo do Reino Unido, como um grande desafio, né? Servir de referência, ser o melhor empregador não quer dizer o que paga mais salário e nem o que oferece mais benefício. É o mais inclusivo, né? Fazer o uso dessa diversidade, não é só atrair, mas colocar em valor essa diversidade de tudo, socioeconômica, de background, de gênero, de raça, de orientação sexual, portadores de deficiência, diversidade de experiências prévias, né, de experiências para as suas trajetórias, né, celebrando essa tradução no inglês, celebrando e valorizando as diferenças, né, e dar a todo o talento individual a oportunidade de progredir. Então, isso é o que eles chamam de o melhor empregador, né, e a referência para o emprego. E o último ponto, estruturas de remuneração flexíveis e custo-efetivas, quer dizer, que tenham lastro, né, que sejam sustentáveis ao longo do tempo, que permitam atrair, reter e desenvolver os melhores talentos, que sejam justas para os servidores e assegurem value for money aos contribuintes. Quer dizer, são os dois lados que eles colocam, né, sejam vistas como justas e sejam vistas como sustentáveis, né, também pela sociedade, né, contribuintes aí no sentido, acho que mais amplo, não só os próprios, mas a sociedade. Então, vamos dizer, eu acho que isso pode nos inspirar a pensar, né, como estamos longe disso. Diana, eu só tenho mais 2 slides, eu vou parar, juro. Reinterpretando aquelas 12 tendências para o Brasil, né, quer dizer, a primeira, reunindo aquelas 3 ou 4 coisas primeiras, é que nós temos que buscar redesenhar ou desenhar novos serviços, né, diversificados e com conhecimento das necessidades do usuário. Eu acho que isso para a gente ainda é uma grande agenda. A nossa lógica ainda é de dentro para fora, ainda é o desenho do serviço da burocracia, né, e presta para fora, né. Tecnologia, inovação, contratos relacionais, alteração da cultura formal e burocrática, né, como algo que temos que é um desafio, né? Parcerias com empresas e terceiro setor focadas em resultados e não em procedimentos, né? Controle de procedimentos, e saber definir, medir, monitorar e rever resultados. Rever também é importante, né? Que não seja nova camisa de força.
o que leva diretamente a novas competências requeridas, né? O ponto 4 é um Estado forte, não dominado por grandes empresas, e sustentável, né? E a gente sabe o que tudo isso significa, né, vamos dizer, na tradição do Estado brasileiro, com todos os seus anéis burocráticos e vasos comunicantes com interesses privados, né? E eu acrescentaria aí, né, um quinto desafio, que é atrair profissionais e dirigentes motivados pelo desafio profissional e comprometidos com a causa, né? Então, que o setor público seja atrativo, não pelos benefícios que oferece, mas pelo desafio profissional que oferece. Acho que isso seria uma mudança de patamar muito grande para a gente, né? E o último, Diana, mais umzinho, o último slide, então, para construir esse trabalho do futuro, né, eu coloco aí alguns desafios, né, especificamente na área de pessoas, né, talvez com uma ênfase um pouco excessiva, vocês vão achar, talvez, né, mas que eu anuncio assim, como o fim dos privilégios, né, um regime de trabalho semelhante ao do setor privado, sem o que fica muito difícil esse ir e vir, aquela porosidade, né, aquela troca, né, tanto de quem está como quem vem de fora, né. Um destaque especial para o sistema de aposentadorias e pensões, né, que, vamos dizer, é disparado no mundo, né, um caso único, né, e que nada justifica uma aposentadoria de 30, 40, 50, 60 mil reais, né, como temos no país, ou mesmo as de 20, né, enfim. Acho que isso precisa ser encarado. O nosso concurso público não dá, né? Nós temos que ter novas formas de seleção dos profissionais, reestruturar as carreiras com base em desafios profissionais crescentes. As nossas carreiras só se movem por antiguidade, né? E as pessoas só se movem por antiguidade, e isso não traz nenhum estímulo, nenhum desafio. Aí as pessoas fazem uma carreira própria, paralela, buscando cargos comissionados, mesmo sendo funcionários de carreira. Então, isso está errado, assim, está mal desenhado, né? Precisa redesenhar essas carreiras. Ampliar ou ter mais clareza dessas trajetórias mistas, né, que passam pelo Estado, pelo privado, pelo terceiro setor, pela academia, pela consultoria, pela prestação de serviços, enfim. Transparência e responsabilização em todos os níveis, como algo que não está assegurado, né, porque a gente tem uma lei, né, de acesso à informação que está assegurado, e isso é um desafio permanente. Processos estruturados de escolha de dirigentes. Nossos bons dirigentes são resultados do acaso, né, e a gente não tem nada estruturado sobre isso. Que esses dirigentes assumam a gestão de pessoas como no nível mais alto das suas responsabilidades, né, que se ocupem disso, e que a gente tem muito por fazer em descentralização, simplificação e diferenciação de normas e flexibilidades. Quer dizer, com a rigidez das normas atuais, não há futuro, nem no trabalho, nem na prestação de serviço, né? E a gente tem visto isso escapando por vários lados, mas sem um processo mais organizado. Então, eu queria deixar essas questões aqui para animar aqui os debates, né? E ouvir as opiniões e os comentários sobre isso.